Coloquei aqui para gravar. Estão conseguindo ver a minha página? Ainda não. E agora sim. Agora sim. Tá. Era só um minutinho que eu vou só... Ok? Todo mundo me ouvindo? Sim. Tá. Na minha tela tá ok aqui, tô eu e a Selma ali no comecinho, e aqui tá tudo ok. Então, é um prazer novamente poder falar com vocês. Eu sou Érica Leite, pertenço à Igreja Batista Boas Novas, sou mãe, esposa, filha, amiga, amo o Projeto Débora, tá no meu coração, e amo falar a respeito de Jesus. O mês passado nós tivemos a oportunidade de falar com vocês a respeito de entregarmos os nossos filhos a Jesus, né? E foi muito gostoso, eu tenho um testemunho já logo de começo para vocês, onde eu estava falando que às vezes eu fico desesperada, porque meu filho tem 15 anos e o meu projeto era para que ele trabalhasse muito cedo na igreja, né? A gente tem essa ânsia de ver o filho já trabalhando, já que nem às vezes a gente entra lá na igreja, eles estão os adolescentes passando álcool gel na mão e foi sempre latente isso no meu coração. E o meu filho nunca quis e aí tem um grande testemunho para falar para vocês. Fico até emocionada porque a gente segue orando, e a palavra do mês passado foi o quê? Para que entregássemos realmente os nossos filhos nas mãos do Senhor, que Ele estaria conduzindo. O nosso papel como mãe é entregar. E ontem, no dia de ontem, o Davi recebeu um convite para que pudesse trabalhar na igreja. Eu fiquei assim, radiante, né? Ansiosa, com muita vontade de chegar para ele e falar, e aí, você vai? Mas me mantive firme e falei, filho, a decisão é tua, né? Ele veio me perguntar o que eu achava, meu coração foi de vontade de falar, vai! Aí eu falei, a decisão é tua. Então, Deus conduzindo, Deus vai conduzindo. E hoje nós vamos ter a oportunidade também de falar a respeito da proteção, a respeito de amor, e que os nossos filhos estejam alicerçados na palavra do Senhor, e que é competência nossa seguir orando por eles, tá? Eu fiz um esboço, tanto para mim, tanto para você, que às vezes fica só olhando para o meu rostinho, vamos ler juntas. E tem também alguns momentos de oração. E nas orações a gente vai ler juntas também. Você vai declinar o nome do seu filho aí dentro do teu lar, para nós estarmos colocando ele no momento deste estudo também na presença de Deus. Amém? Então vamos lá. Amém. Então, hoje nós vamos estudar juntas a respeito de proteção, amor e que os nossos filhos estejam alicerçados, de que o fato de orarmos para os nossos filhos não significa que eles jamais deixarão de passar, né, por sofrimento. Eles passarão, sim, por muitos sofrimentos, mas a Bíblia diz o quê? Nos garante que nossas orações desempenham um papel importante para afastá-los da tribulação. E quando acontece algo doloroso, eles serão protegidos em meio ao problema que servirá de aperfeiçoamento e não para a destruição deles. Aposto que muitos de vocês, sejam com seus filhos pequenos, os casados, os adolescentes, os jovens, já passaram por momentos. Mas sabiam que aqueles momentos que estávamos orando, quando aconteceu alguma coisa que não deu tão certo, o seu filho ele estava sendo alicerçado também pelo Senhor. Amém? Nós passamos pelo vale, mas nós passamos com o Senhor. Por exemplo, teve um episódio na nossa vida onde nós sempre colocávamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, eu e o meu marido, e num dado momento nós passamos por um acidente de carro, e a autora do livro também, né? Nós estamos estudando o livro O Poder dos Pais que Oram, e a autora do livro, ela falava que o filho dela também passou por um grande acidente assim e saiu ileso. Assim como nós, eu e a minha família, nós passamos por um acidente, não sei se foi ao certo em 2017 ou 2018, o meu carro teve perda total. O banco, ele veio parar completamente, o banco traseiro, ele veio parar completamente onde eu estava sentada. Coube direitinho o local dos meus filhos ficarem esmagadinhos ali. Mas saíram ilesos, sem arranhão, sem nada.
Então, assim, nós passaremos por aflição? Passaremos, nós estamos sujeitos a este mundo. A pessoa que abarrou no meu veículo foi uma pessoa completamente embebecida, né? Ela estava bêbada. Então, nós estamos sujeitos? Estamos. Nossos filhos estão sujeitos? Estão. Mas Deus nos protege, Deus nos livra. E, às vezes, mesmo que Deus permitiu que o acidente acontecesse, Deus estava conduzindo ali e não deixou que nada acontecesse. Então, assim, ó, agora, para você despertar, ora comigo. A palavra desse capítulo já acabou. Olha como passou rápido. É só para dizer o quê? Que nós estamos sendo protegidos pelo Senhor. Embora muitas famílias passaram pela questão da Covid, né? Muitos enlutados, mas o Senhor ainda está no controle. Parece que não, parece desesperador, mas o Senhor ainda está no controle. Vamos orar juntas? E no momento ali dos 3 pontinhos, ou mais pontinhos, coloque o nome do teu filho aí dentro da tua casa. Fale para você com autoridade. Senhor, nesse momento, eu quero colocar o meu filho ou a minha filha, Davi e Mariana, na tua presença e peço que coloques um muro de proteção ao redor deles. Protege a sua alma, o corpo físico, mente, emoções de qualquer tipo de mal. Protege de doenças, acidentes, ferimentos, abuso moral, mental e emocional. Peço que ele possa se refugiar à sombra das tuas asas até que passem as calamidades, conforme diz o Salmo 57, versículo 1. Livra-o de toda má influência que possa prejudicá-lo. Mantém-no salvo de perigo oculto e que nenhuma arma forjada contra ele possa prosperar. Ajuda-o a andar em obediência a ti, que nunca se afaste do Senhor. Guarda-o em tudo que o fizer, para onde quer que vá. Em teu nome, Jesus, que oramos. Então, hoje nós vamos ter 3 momentos de oração, que você possa abençoar a vida dos teus filhos. Então, o primeiro capítulo, né, que fala no livro, é a respeito da proteção aos nossos filhos contra o mal. Ou seja, que fique guardado no teu coração. Eles vão passar por tribulação? Vão. Vão passar por momentos de desespero, doença? Vão. Nós não, assim como quando nós recebemos a Jesus, nós não somos recolhidos em uma bolha. Não adianta. Nós estamos aqui, nós vamos passar, mas o Senhor é quem passa conosco, tá bom? E agora a gente vai orar também, a gente vai ler esses versículos que eu separei, para a gente poder orar na palavra, né? Então, ore com o teu coração, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Isaías e Salmos. Então, que esses versículos, o que eu fiz hoje? Para a gente poder fazer o quê? Quando a gente reflete na palavra do Senhor, a gente ora com base naquilo que a gente refletiu e a gente tem que procurar versículos também, para aquilo ficar latente na nossa mente. Então, por exemplo, esse estudo, depois quem quiser eu posso passar, vai ficar gravado também, mas você pode, de repente, um dia mandar, decorar, sabe? Quando o seu filho estiver passando por alguma tribulação, que você possa declamando esses salmos, que você possa declamar para ele, mandar no WhatsApp uma mensagem. Olha, filho, aquele que habita na sombra do esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se você está passando no seu trabalho, se puxaram o seu tapete, se você perdeu o seu trabalho, filho, descansa. Esse é o nosso papel, protegê-los, né? Protegê-los em oração e guardá-los em oração. E dizer sempre, filho, você vai passar, mas o Senhor está com você. Amém? Um outro tópico do livro que ele nos ensina é que hoje, principalmente nos dias de hoje, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que somente alimentar a vida das crianças a respeito de serem amados e serem aceitos. E eu aprendi com um livro que ele fala assim, que independente da idade, nossos filhos, seja a idade que tiverem, eles vão passar por situações onde terão à mente a roupagem de que não são amados, não são aceitos, não são apreciados, não são bonitos,
ou não são tão bons quanto deveriam ser. Alguns são gordos demais, ou outros vão se achar que são gordos, ou outros magros demais, uns baixos demais, outro burro, outro tímido demais, outro inteligente demais e é excluído pelo grupo. Então, o livro ele começa a declinar vários tipos de adjetivos, onde vão fazendo o quê? Que é essa roupagem, que é o quê? Lá dentro, desde quando nossos filhos nasceram, desde quando nós mesmos nascemos, nós fomos tido uma roupagem de amor. E essa roupagem, às vezes, as coisas vão acontecendo no mundo, às vezes no trabalho, às vezes seu filho está no trabalho, está na escola, está na faculdade, e ele começa a perceber que ele não é tão inteligente quanto ele achava que era o tempo todo dentro da casa dele. Que às vezes a mamãe, às vezes cresceu a mãe achando que ele era o mais inteligente, mas quando ele se depara lá fora com o mundo, ele se acha feio, ele se acha incapaz, ele se acha não tão amado quanto ele deveria no trabalho dele. Às vezes vocês já viram assim aquela pessoa que chega e que ela consegue conversar com todo mundo e tem outro não, que é um pouco mais tímido, e aquela timidez vai travando aquela pessoa. Então, esses tipos de sentimento vão tomando conta da mente, onde eles vão se sentindo constrangidos, humilhados, reprovados, fracassados. Alguns saberão lidar com esses sentimentos, outros passarão a desenvolver feridas emocionais que acabam, se não cuidadas, se tornando profundas feridas na alma. Então, ela começa a desenvolver no livro, falando, né, que uma pessoa ferida por rejeição, ela é uma pessoa perigosa potencialmente, porque desenvolve um sentimento profundo de rejeição. Ela traz, quando essa pessoa ela tem essa questão de rejeição muito firme na vida, muito forte na vida dela, ela acaba desenvolvendo os piores sentimentos dentro da coisa da vida dela. Por exemplo, um chefe, onde uma pessoa trabalha ali, imagina, pensa um jovem, um adulto trabalhando e ele se sente rejeitado, vamos supor, ou rejeitado pela esposa, ou rejeitado pelo chefe. A gente vê muito na televisão o que acontece. Às vezes a pessoa ela sai daquele trabalho, a rejeição ela fica tão latente, tão bombástica dentro daquela vida, que ela vai fazer o quê? Ela procura, a gente já viu nas televisões aí, a pessoa ela busca matar ou a mulher, ou o marido, ou o próprio chefe. Então, procura se vingar com morte, mas só que dentro dela tinha uma raiz de amargura, de rejeição. Então, uma mãe que também se sente rejeitada e destrata os seus filhos, ou protege demais, ou acaba machucando demais. Então, o livro ele começa a trabalhar a respeito disso, que nós precisamos tomar muito cuidado com esses sentimentos nossos de amor, de aceitação, tanto dos nossos filhos, quanto os nossos sentimentos. Vamos seguir mais um pouquinho. Por isso, nós precisamos focar na mente dos nossos filhos a respeito de amor. O que foi rejeitado, o filho que foi rejeitado, ou a mulher que foi rejeitada, ela vê rejeição em tudo. Num simples olhar. Às vezes você está passando por algum local, ou um chefe vem vindo, ou você está na igreja, ou tem um vizinho, onde você teve na sua infância, ou você rejeitou, você foi rejeitado, você faz com que aquela pessoa, um simples olhar que ela se sinta rejeitada, amargurada. E aquilo parece que vai travando aquela pessoa, não faz com que ela caminhe adiante. Agora, e às vezes a pessoa nem foi rejeitada, mas se ela acredita que o efeito é desastroso como se fosse uma verdade. Às vezes, nós recebemos da nossa infância algumas questões e nós vamos, sem querer, passando para os nossos filhos. E os nossos filhos também vão passando isso adiante e vão cuidando também desses poços emocionais deles da forma não tão correta quanto deveria. E aí, o que acontece? Vai tendo efeitos desastrosos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de amor que nós damos aos nossos filhos, com o tipo de amor que nós, muitas vezes, damos até aos nossos maridos dentro das nossas casas. Às vezes, o marido não passou por um poço emocional tão profundo de amor, e às vezes a gente está ali também como, em aspas, uma mãe também ajudadora para poder preencher aquele poço de amor. Então, já a pessoa que ela é amada, ela é tratada, né, da forma emocional, ela coloca o amor sempre em primeiro lugar, ela vê bondade em tudo.
Vocês já perceberam isso na vida de vocês? Assim, às vezes um filho que ele se sente rejeitado, parece que por mais que você faça, você está sempre fazendo e o filho está sempre reclamando que você gosta mais do outro, né? E ali vai indo, vai indo. Então, isso, quando ele reclama alguma coisa, a gente precisa estar atento àquilo que ele está reclamando, para que a gente possa derramar um pouquinho mais de amor sobre aquela vida. Outro filho é mais desprendido, não sente nada dessas questões de aceitação. Então, vamos orar aqui comigo, na palavra. Vamos ler juntos Isaías 41, 9. Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Então, a gente vai falar aqui ó, que esse é um tipo de versículo para você mandar para o teu filho. Olha, filho, olha o que Deus diz para você. Tem mais, olha. Com amor eterno eu te amei. Jeremias 31, 3. Romanos 5:8, ele prova seu amor, por quê? Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Então, tem coisas que às vezes a gente nem tem a dimensão, né? De orar pela proteção dos nossos filhos, mas ao mesmo tempo dar a base a eles de que eles vão passar por aflições na vida deles, vão, só que com Cristo no barco tudo fica um pouco melhor. E nós também temos que ainda falar de amor aos nossos filhos, porque eu fico pensando assim, falar de amor para uma criança, né? Que às vezes não se sente tão amada, a gente tem que ir ali trabalhando com ela. Mas e aquele filho que nessa época de pandemia se sente um desastre, né? Onde às vezes a esposa já está desempregada e ele vai para casa e ele vai para o trabalho e ele tem que levar para casa a notícia de que ele está desempregado. Imagina como esse filho se sente. Então, eu estou falando de um filho casado, um filho que às vezes não consegue arrumar emprego de jeito nenhum, um filho que se separou. Então, é o nosso papel como mãe de estar alicerçando também esse amor no coração dele. Então, agora é o momento da gente parar e sempre nos lembrar o quê? De que orar para os nossos filhos para que eles entendam essas verdades, de que ele é amado por Jesus, antes mesmo de ser amado por nós, que são os alicerces do sentimento do amor, da aceitação, que moldam dia a dia o caráter deles. Nós devemos pedir para que o amor de Deus penetre lá no mais intrínseco, no mais profundo do coração deles. Atrelado às orações, nossos filhos precisam ver o amor manifestado através de palavras, de toques, de olhar, de atitudes amorosas que demonstrem amor. Por exemplo, use esses versículos para mandar mensagens para os seus filhos. Use estratégias para cercá-los de amor. E não permita que Satanás lance culpa por seus erros do passado. Porque às vezes, quando eu preparo essa mensagem, eu fico pensando tanto nos filhos, mas fico pensando também em mães que estão ouvindo essas mensagens e que pensam assim, puxa, eu errei tanto com os meus filhos, puxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter sei lá, dado mais amor para eles, ou declarado um pouco mais, ou demonstrado um pouco mais. Não se culpe, não é tempo de se culpar de erros. E se você é uma mãe que não se sente amada, que possamos transpor barreiras em Cristo hoje, que possamos passar a orar também por nós, para que o amor permeie o nosso entendimento. Então, há tempo para todas as coisas. E, às vezes, o tempo hoje, eu fico vendo nessa pandemia, a gente não tem mais tempo para a gente ficar reclamando, lamuriando sobre as coisas que a gente não consegue. Hoje é tempo de parar e falar, Senhor, olha, eu não me sinto amada, eu me sinto rejeitada. Senhor, enche o meu coração, penetra no mais profundo, onde ninguém consegue entrar, onde nem mesmo eu tenho a percepção, onde Satanás cavuca ali para sempre me colocar para baixo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa me ajudar e que eu possa sempre derramar, demonstrar muito amor pelos meus filhos, para que eles possam passar vigorosos, fortes, por onde quer que eles andem.
Eu tenho como exemplo meu marido. Meu marido, ele teve uma vida muito simples financeiramente, mas emocionalmente sadia. E é muito interessante, onde ele vê bondade em todas as coisas. Ele vê o amor em todas as coisas. Se você dá uma bala para ele, ele vai falar: puxa, que gostoso! Deus tocou no coração daquela irmã. Como Deus me ama através da vida daquela irmã, né? E para poder chegar essa bala até a minha vida. Então é tão gostoso, né? E às vezes se pega uma outra pessoa, nossa, mas a pessoa, fulano me deu uma bala, tá querendo alguma coisa em troca, o que será? Sabe assim? Então a pessoa, a gente precisa estar sempre desarmado, né? A gente precisa estar sempre muito entregue ao Senhor realmente, sabendo que Deus está conduzindo todas as coisas, até uma simples bala. E lançando fora o quê? Todo um medo, né? O amor lança fora o medo. Então, quando a gente está realmente fazendo as coisas com amor, entregando as nossas vidas ao Senhor, a gente sabe que Deus vai estar conduzindo tudo na nossa vida e o medo vai ser lançado fora. Então, o amor lança fora o medo. 1 João 4,18. E leia comigo: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos 5,5. Ou seja, o amor de Deus, ele é derramado no nosso coração. Olha que coisa mais linda. O mesmo amor que a gente sente pelo Senhor. Não tem momentos que você, mulher, às vezes passa assim algumas dificuldades e você só consegue realmente se sentir amado, ou consegue se debruçar diante do Senhor e falar: Senhor, me acode, me acolhe, por favor. E o Senhor vem e você não sente aquele amor inundando o seu coração? É esse mesmo amor que a palavra está dizendo que Deus também derrama no nosso coração para que a gente possa, olha, é como se fosse assim, uma via que vem e uma via que vai. Da mesma forma que nós recebemos, nós conseguimos despachar isso, né, para as pessoas que estão do nosso lado, para os nossos filhos, para os nossos maridos. Mas para a gente estar com isso, a gente tem que estar em espírito de amor. Não adianta. Se eu vou estar no espírito da carne, eu falei um pouquinho até a outra aula no mês passado. Se a gente agir na carne, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então vamos orar neste instante, eu com vocês. Vamos ler agora. Decline de novo os filhos que você tem adotivos, os filhos que são seus, os sobrinhos, neste momento. Vamos orar. Senhor, peço para que o meu filho, minha filha, se sinta amado e aceito. Penetra no coração dele neste instante com o teu amor e ajuda-o a entender plenamente como ele é completo e importante. Ajuda-o a permanecer no teu amor e que o Senhor me ajude a amar meu filho de modo incondicional como tu amas e me capacite a demonstrá-lo de modo que perceba e que se sinta amado. Oramos por cada um de nossos familiares, para que se sintam amados e que capacite a demonstrar amor uns aos outros. Em nome de Cristo, amém. Amém. Que Deus possa nos capacitar a amar os nossos filhos e penetrar no coração deles também, para que eles estejam completos, né, na presença do Senhor. Para que quando o desemprego acontecer, para que quando a melhor nota, talvez o melhor desempenho que esperavam na faculdade, num curso não aconteça, não seja isso que seja uma barreira para a vida deles, mas que seja um degrau para melhorar em alguma área. Amém? E o último tópico que eu tenho para trabalhar hoje com vocês, os nossos filhos, nós desejamos que eles sejam alicerçados em Cristo. Muitos de nós cresceram na palavra, foram educados e ensinados nela. Porém, nunca é tarde ou cedo para orarmos pela salvação de nossos filhos. A Bíblia diz que Jesus disse assim, João 3,3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muitos de nossos filhos já não se interessam mais pelo Senhor. Muitos se afastaram de Jesus na adolescência, na juventude ou na vida adulta.
E às vezes a gente se culpa por conta disso, né? Outro dia mesmo veio uma mãe me procurando e falando que como se sentia culpada, parecendo que algo faltou na vida dela, que algo faltou de ensinar para os seus filhos, porque eles se afastaram e não tem mais o amor. Mas nós sabemos que o quê? Vou sempre voltar na primeira aula. Eu sou uma pessoa, a Débora é outra, a Dani é outra, a Sara é outra, a Selma é outra, cada um é um. Só Jesus Cristo sabe. Eu posso ter os 5 filhos aqui, ensinados a palavra todos os dias. Talvez 2 deles aceitaram de forma convicta, talvez 3 filhos não. Somos nós que vamos entender isso? Não. É Jesus Cristo e é a vida deles com o Senhor. Então, por isso que ali eu coloquei aquele versículo: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Então, às vezes, nós estamos ali com o filho, temos carregado ele para a igreja desde pequenininho, mas às vezes não teve um encontro específico com o Senhor. Outro dia nós estávamos atendendo uma jovem e aí ela disse para a gente assim que ela estava na igreja porque a mãe pedia, porque a mãe queria, a mãe levava, a mãe exigia, a mãe era brava. E a gente perguntou, mas você nunca teve um encontro com o Senhor? Olha, vim ter há pouco tempo. Acho que ela tem 29, 28 anos. É uma menina que nasceu, que frequentou salinhas pequenininha, mas que não teve um encontro com o Senhor. Então, qual o nosso papel? Orar para que os nossos filhos sejam alicerçados, para que não sejam o quê? Não seja um desemprego, não seja, sei lá, às vezes vamos pensar assim, a gente tem uma filha e o marido falece. E essa filha ela fica de uma forma assim tão enraivecida, né, diante do Senhor, como que o Senhor tirou meu marido e eu com filhos pequenos e ela acaba se afastando do Senhor. Acontece. Somos nós que vamos. Aí ela não quer mais saber da igreja, não quer levar os filhos para a igreja, cresce distante do Senhor, mas aí a gente vai se sentir culpada por tudo isso, como mãe? Não, o nosso papel é o quê? Permanecer orando por essa filha. É esse o exemplo. Então, às vezes, se você está aí, você tem o seu adolescente, que você fala, puxa vida, antes da pandemia já não estava male-male. Aí entrou a pandemia, lascou de vez, né? Porque daí não tem vontade de ir para a igreja, voltou aos cultos, não tem aí de jeito nenhum. Qual é o nosso papel? A gente sempre fala aqui em casa, é o testemunho. Testemunho de pai e de mãe. É algo assim primordial. É muito interessante. Eu vou ensinar para vocês uma visão que a gente tem, assim, eu digo uma visão técnica pastoral. Quando você vê um pai e uma mãe dentro de uma igreja que é muito crítico, pode olhar o rastrinho que vem dele se também não vai ser crítico. Sabe aquelas pessoas que vão botando o dedo em tudo? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Que ainda não leu aquele livro, né? Os três, como que fala aquele livro que é maravilhoso? Os Três Reis, né? O Princípio dos Três Reis. Está no meu Instagram. Ainda tem gente que ainda não leu esse livro, então não entendeu muito bem ainda sobre submissão. Então, o que acontece? O filho vai ser, né? É aquilo que fala, né? O cachorrinho vai ter um leão? Não. Vai ter um gatinho? Filho de cachorro é gato? Não. Então, é cachorrinho igual. Então, é igualzinho a gente. É humano, humaninho, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? O que está sendo levado para esse adolescente dentro de casa na hora do almoço? O que ele tem visto de igreja? Nós sempre falamos aqui em casa que os meus filhos, eles sabem superficialmente sobre bastidores de igreja. Se eu comentar, né, se eles souberem, eles se afastam, porque eu sei que Satanás vai pegar aquilo e vai lançar no coração deles, né? Porque é sofrido vida pastoral, é sofrido você se dedicar, e a carne da gente deseja algumas coisas nas quais as pessoas não estão ali para dar tudo aquilo. Então, esses sentimentos, vamos supor, às vezes é de um adulto que deseja receber em troca alguma coisa, que às vezes se a gente transpõe isso para os nossos filhos, eles não têm maturidade para digerir. E eles vão fazer o quê? Pegar raiva. Pega a raiva de igreja, pega a raiva de pastor, pega a raiva de liderança, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Estão comigo, todo mundo? Estão entendendo? Né?
Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que Paulo e Timóteo oraram pelos filhos de Deus em Colossos, na igreja de Colossos, lá no livro de Colossenses. E eles falavam assim, olha, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Olha que interessante, isso é numa das cartas onde Paulo e Timóteo escrevem para a igreja de Colossos, dizendo, olha, desde o momento, não a gente tem que parar, nosso filho, seu filho recebeu a Jesus, recebeu, a gente não tem a noção da convicção, né, de qual a profundidade, se ele realmente só recebeu porque é filho de crente. Então, a gente tem que estar sempre o quê? Orando pelos nossos filhos. Então, nós não deixamos de orar por vocês, de pedir para que sejam cheios do conhecimento, da vontade de Deus. Às vezes, nós temos filhos que não têm vontade de Deus, né? Porque ficaram tão saturados, cadê a vontade? Nenhuma. E ali vão levando uma vida, se arrastando, né? Então, a gente tem que estar sempre orando pelos nossos filhos. Então, nós queremos que os nossos filhos abram a porta do coração para Jesus e experimentem o reino de Deus nesta vida e na eternidade. Nós falamos de Jesus somente para agora? Não. Nós pregamos o evangelho para os nossos filhos para uma eternidade. Então, devemos orar por convicção de futuro em Cristo Jesus. Então, que o nosso coração possa estar sempre se dobrando. Senhor, eu não sei. O Senhor sabe se o meu filho realmente te reconheceu como o único e suficiente Salvador. Senhor, em nome de Jesus, está lá o meu filho com a sua esposa, com os 4 filhos dentro de casa. Pai, toca no coração daquele homem. Move aquele homem para que ele tenha o desejo de te amar, de te servir, de ensinar aqueles filhos deles, todos a estarem debaixo da tua presença. Pai, meu filhinho pequenininho. Pai, meu filhinho está no ventre. Pai, meu netinho está aqui, no meu colo, é um bebezinho. Pai, em nome de Jesus, dá convicção espiritual na vida deles. Porque senão vão crescendo assim, ó, soltos, e o mundo vem vindo, e aí por isso que vão se agradando das coisas do mundo. E vão tomando conta, as coisas do mundo vão tomando conta do coração dos nossos filhos. Amém? Vamos orar neste instante, o nosso último momento de oração que eu separei, que a gente possa orar com convicção. Eu vou ler bem lentamente, você também leia comigo lentamente. Vamos colocar o nome aí dos seus 5 filhos. Senhor, eu coloco o meu filho diante de ti e peço-te que o ajude a crescer no profundo conhecimento de quem tu és. Abre o seu coração, leva-o ao pleno reconhecimento da verdade a teu respeito. Peço que enchas o coração do meu filho de fé, Pai, que ele tenha convicção de que o Senhor é o seu Salvador, que ele possa ser cheio do teu Espírito Santo, que ele possa reconhecer do teu Espírito Santo, que ele possa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Peço que ele tenha uma vida frutífera, crescendo a cada dia no conhecimento do Senhor, que ele tenha discernimento espiritual e ande de maneira que te agrade. O Senhor disse na sua palavra que irias derramar do teu espírito sobre a minha descendência, em Isaías 44:3. Peço que tu derrames do teu espírito sobre. Eu, como mãe, me importo com o futuro eterno deles. Por isso, não permita que se afaste dos teus caminhos, para que viva tudo que o Senhor tem preparado para ele em todos os dias de sua vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos orar aqui a palavra agora, vamos declarar esse versículo juntas, João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre,
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Que este Espírito da verdade possa estar com os nossos filhos, seja a idade que for, desde o pequenininho, já fazendo diferença, já exalando o perfume deles ali na escolinha, nas amizades, depois como criança, depois como adolescentes, que já começa uma área bem difícil, depois como jovens que já tomam suas próprias decisões, jovens adultos, depois jovens casados, até adultos mesmo. Que Deus possa realmente tocar na nossa vida, que nós possamos sempre nos lembrar de que nós devemos permanecer pedindo a proteção, amor, dispensando amor e ensinando sobre amor, e também, por fim, alicerçando os nossos filhos em Cristo Jesus. Que nós, mãe, não possamos não nos cansar de orar pelos nossos filhos, pois hoje nós vemos o quanto é difícil os filhos, né, estarem alicerçados na palavra do Senhor. E o quanto muitos sofrem por não estarem. E que nós possamos ser essas Déboras, né, a estarem realmente conduzindo os nossos filhos na palavra, conduzindo os nossos filhos na verdade. Em nome de Jesus, que Deus possa te fazer uma fortaleza de mulher para orar pelos teus filhos sempre. Em nome de Jesus é a minha palavra. Deus te abençoe. Obrigada. Érica, agora você pode tirar o